seja muito bem-vindo ao HBC Talks. O meu nome é Bruno De Rosso, eu sou professor universitário, engenheiro mecânico, e hoje nós estamos aqui conversando com a SickFlux, e eu estou aqui com minha amiga Inês. A Inês é coordenadora regional de vendas, e também com o Carlos Júnior, que é consultor técnico da SickFlux. E a gente vai falar então sobre a empresa, sobre a SickFlux, sobre os seus produtos, e não somente isso, sobre a importância do produto na área da climatização, na área do conforto, na área da renovação de ar, que é tão importante para a gente, especialmente quando eu falo em pandemia, pós-pandemia, e isso já era visto antes da pandemia, né? E nós vamos falar sobre isso. E eu queria já passar a palavra de imediato para a Inês ou para o Carlos, para a gente falar um pouco sobre a SickFlux, né? Falar sobre um pouco da história da SickFlux e a representatividade dessa empresa aqui no Brasil hoje e a sua importância, haja vista a necessidade da renovação do ar, da qualidade do ar e de outras necessidades que a SickFlux também atende no nosso mercado. Então, Inês, qual é a tua... O que tu nos fala sobre a SickFlux? Qual é a história? Como é que está posicionada hoje a empresa aqui no Brasil? Pois bem. Bruno, a SickFlux é uma empresa que completou no último ano 30 anos e ao longo desses 30 anos ela tem como sua mola mestre a inovação e levar sempre aos clientes sempre novidades no que tange soluções para a qualidade do ar, tá? Com sistemas de renovação de ar e também focada em soluções para prevenção e combate a incêndio, né? Então, sempre focando nas pessoas, na qualidade de vida e segurança das pessoas, dos seus usuários. Então, no decorrer desses 30 anos, a SickFlux vem dando suporte técnico comercial, não só para o mercado de engenharia, para os nossos projetistas, mas também aos clientes de varejo e até mesmo ao usuário final, que muitas vezes nos procuram através dos nossos canais, solicitando informações básicas, desde uma pequena instalação de um banheiro até mesmo a um sistema de extração de fumaça ou uma pressurização de escadas. Então, nós, além de ter o fator de indústria, né, como um todo, que foca em produzir e vender seus produtos, nós também temos todo um fator social, onde nós contribuímos dia após dia para que a população tenha maior conhecimento através das normas que tangem a questão da renovação de ar, tá? Necessidades de qualidade do ar, até a questão de prevenção e combate a incêndio. Perfeito. Então, Inês, assim, é interessante a gente falar sobre isso também, né? Hoje o público, o mercado, o target, na verdade, que a SickFlux atinge, a gente pode falar que é um B2B e um B2C. A gente está falando, então, do mercado de varejo. Então, eu como pessoa física, eu posso adquirir o produto SickFlux para colocar na minha casa, na minha construção, uma casa nova, né? Com certeza. Nas prateleiras dos principais home centers e pequenos varejos, principalmente nos pequenos varejos, você vai encontrar a linha Arkit, que é a linha focada para as soluções de exaustão de banheiros, garagens, quartos, escritórios. Perfeito. E aí tem também a parte também que atende as grandes construções, né? Então a SickFlux, como empresa pujante nessa área, eu entendo também, e a gente percebe isso, e isso é muito interessante, porque é interessante ver como uma empresa grande, como a SickFlux, ela pode atingir um mercado de varejo, ou seja, aquela pessoa talvez até inexperiente, e aí vem a outra coisa, que é a necessidade de uma consultoria, um consultor técnico, alguém que possa auxiliar e dizer, não, isso aqui é importante por causa disso, e a vazão correta ou a necessidade construtiva correta é essa por causa daquilo. Mas é importante também salientar que a SickFlux atende o usuário, né, final, né, que percebe que precisa de um produto e pode executar na sua construção. Mas aí a SickFlux também atende o setor da construção mesmo, né, construção civil, grandes players de mercado, né, Carlos? Então, eu queria saber como é que funciona, como é que funciona essa interação da atividade de engenharia, de consultoria, de vendas, que a SickFlux coloca os seus recursos também, que é
ter profissionais capacitados que possam gerar consultoria técnica para o seu produto. Como é que funciona essa relação, Carlos? Sim. Primeiro, é importante ressaltar que a SigFlux ela é uma empresa que não somente vende produtos, né? A nossa resposta social não é só somente fornecer soluções. A SigFlux é uma empresa que ela está presente em diversas instituições, associações, as principais associações de classe, de engenharia, de técnicos de refrigeração em geral. No Brasil, a SigFlux faz parte. Os principais congressos a gente também patrocina. Nós nos envolvemos bastante para fazer acontecer, então nos envolvemos na direção dos congressos, nas feiras, vamos lá montar, ajudar a fazer tudo. Então, além enquanto instituição, a gente ajuda a fazer as coisas acontecerem no mercado. Então, patrocinamos, por exemplo, cursos de pós-graduação, cursos de especialização, cursos nesse sentido, né? Então, universidades também damos patrocínios, temos desenvolvimento de produtos em conjunto, por exemplo, com a Universidade Federal de Santa Catarina, que faz toda a análise das nossas curvas de ventiladores, análise de ruído em geral. Então, não é somente uma empresa que vende produtos para o mercado, mas que a gente também propõe a dar um retorno social, técnico e, às vezes, financeiro também para o mercado. Em relação ao atendimento, muitas vezes quem entende mais da ventilação em si são os fabricantes, né? Ou pelo menos de que maneira o equipamento deve ser aplicado, né? Bem aquilo bem manual do fabricante, como é que deve ser entendido. Então, nós temos um contato muito próximo aos construtores, aos instaladores, aos manutenedores, aos projetistas, para que a gente consiga entender quais são as necessidades de fato e de que forma a gente pode resolvê-las, né? A SigFlux ela começou em uma salinha de 12 metros quadrados, 30 anos atrás, fazendo equipamentos muito pequenos, né? A gente se propôs a resolver exaustores de banheiros. Mas desde aquele momento, a gente já ouviu o mercado. Alguém nos falou assim, bom, por que não fazem um exaustor de banheiro redondo que fica mais fácil de colocar no esquadro dentro do banheiro, né? É mais fácil de posicionar. Onde o mercado só tinha equipamentos quadrados. Quadrados, né? É verdade, então, é verdade. É uma solução patenteada a SigFlux por conta dessa demanda de mercado que a gente viu. E basicamente todos os produtos que a gente lança existe uma pesquisa de mercado e boa parte tanto dos produtos em si como dos acessórios de produtos, né, adaptações, são demandas que os projetistas, os instaladores e os clientes finais nos trazem. Então, nós escutamos todo mundo, desde o cliente final, que às vezes é leigo, que compra lá no varejo, até um projetista muito específico, que a gente traz na nossa fábrica, mostra nosso processo e ele faz a sugestão. E lembrando que também escutamos muito o arquiteto, Sim. Né, o profissional de design, que o nosso produto tem um design diferenciado, né, além de ser redondo, ele é mais fino, né, e um outro detalhe importante, buscando também acompanhar o desenvolvimento das normas. Então, tivemos aí, alguns anos atrás, a questão da norma técnica de desempenho, onde os nossos equipamentos para exaustão de banheiro em um nível de ruído extremamente baixo. Então, isso também contribui com a norma de desempenho numa edificação e também estendendo tempos de garantia bem superior ao mercado, dando até 5 anos de garantia no equipamento. Então, o construtor, uma vez que tem que repassar esse tempo de garantia na sua construção, ele também pode contar com a SigFlux em ter um produto que vai atender o mesmo tempo de garantia que ele tem necessidade de repassar para o seu consumidor final. Não, eu vi aqui, Inês e Carlos, algumas coisas que corroboram, isso que é interessante, né? Quando o Carlos fala do aspecto social, e eu, como professor advisor da ASHRAE, e não somente isso, acompanhando o mercado, né? Então, como eu comecei aqui o nosso episódio, conheço já a Inês de longa data, a SigFlux de longa data, o próprio Carlos, né? Há uma interação muito, mas muito interessante, forte, da SigFlux com associações, com a representação estudantil, social, né, nesse ponto de vista. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é essa doação do tempo, da necessidade da SigFlux entender que esses são os profissionais que vão ser gerados, que estão sendo construídos nas universidades, nas escolas técnicas, no ensino em geral, voltado para a área de atuação da SigFlux, né? Então, sobre o produto, né, Inês e Carlos, e aqui vem uma coisa interessante, né? A Inês falou do arquiteto.
E eu acho fundamental a gente falar sobre isso, porque a gente fala com diversas fábricas, empresas, e a gente traz muito esse componente de engenharia, né? Que é o componente daquele cálculo, da vazão do ar que necessita, enfim. E a gente acaba, talvez, deixando de lado de falar do ponto de vista estético, do ponto de vista da necessidade da minha construção, da necessidade da edificação, ter o componente estético. E aí corrobora o que a Inês falou da questão da inovação. Quando a gente fala que tem uma patente associada a um produto que agora é redondo, que antes era quadrado, bom, então a gente tem uma inovação, tem um P&D envolvido, né? Então eu queria entender sobre isso, sobre produto também, Inês e Carlos. Hoje os produtos da SickFlux, né? A gente pode falar que existe um carro-chefe, a gente pode falar que existe um produto que a SickFlux ela está no mercado de uma maneira representativa no ponto de vista de carro-chefe, de necessidades de mercado, e qual o problema que esse mercado tem ou teve, ou está sendo entendido que a SickFlux pode atuar? Hoje, em termos de carro-chefe, o produto, digamos, da curva ABC, como se diz, no comercial, é a nossa linha para exaustores de banheiro, né? Que seria nosso carro-chefe hoje, a linha Sonora, que é um equipamento focado justamente para atender as demandas do mercado em termos de vazão e pressão, um produto com um nível sonoro muito reduzido. Então, isso faz com que o construtor possa ter na sua instalação, por exemplo, de um lavabo num centro de um apartamento, consiga trabalhar uma linha de dutos aí, muitas vezes superior a 10 metros. Então, sem necessidade de um booster, né, nenhum equipamento de reforço em linha. Então, isso faz com que ele reduza a questão de acesso ao sapão, reduza custo também de um segundo equipamento para reforço de linha, né? Outro detalhe importante, os nossos produtos são produzidos em plástico ABS, tá? Plástico industrial, mesmo plástico utilizado nos equipamentos tipo split, Sim. com tratamento UV que não amarela. Tá? Então, ao longo do tempo, você vai entregar um produto com 5 anos de garantia, mas esse tempo de vida útil de uma construção é muito maior do que isso. Então, tempo de vida médio dos prédios das edificações brasileiras é no mínimo 50 anos. Então, numa edificação, um equipamento que vai ter um tempo de vida útil longo e, esteticamente, ele não vai amarelar. E não só o equipamento interno, mas também o cuidado com as grades externas. Nós temos grades fixas e autofechantes que também não amarelam. Então, muitas vezes você vê uma linda edificação com várias grades, você passa a vista e você tem vários pontos amarelos num prédio branco. Né? Exatamente. Então, aí os nossos colegas arquitetos se veem aí com a demanda de ter que fazer uma manutenção em fachada, porque você tem um elemento externo que está diferente. Então, nós temos aí a garantia dos nossos produtos estética, com proteção contra os raios UV. Tá? Então, Da estética. isso é uma questão de preocupação com o mercado, com as demandas que a construção civil nos traz, né? Perfeito. E essa questão interdisciplinar, ou seja, trazer a disciplina da arquitetura para dentro de uma companhia que produz, portanto, exaustores, ventiladores, elementos de ventilação, de pressurização, isso é importante para que a gente não fique, então, restrito às engenharias e também parta para a arquitetura, porque existe o componente estético de venda daquela edificação, né? E aí, então, Inês e Carlos, eu venho essa pergunta, né? Esse público, né, esses profissionais, os arquitetos, designers, os próprios engenheiros, técnicos, como é que eles podem estar sendo, vamos dizer assim, sendo imersos dentro de um conhecimento voltado para essa área? E aí, ou de outras palavras, eu diria, como que a consultoria da SickFlux pode atuar, ajudar no ponto de vista técnico, que eu acho que é importante isso, então não é só a venda em si, né? Mas como é que a SickFlux pode atuar na consultoria técnica para este público, para o arquiteto, olha, eu estou com dúvida em tal coisa, como é que essa consultoria de venda /técnica, ela está atuando e de que forma essas pessoas podem entrar em contato? Eu queria
voltar um pouco antes, assim, só para complementar o que a Inês falou, em relação ao carro-chefe, né, que são as linhas exaussoras de banheiro. Você perguntou o principal problema. O principal problema é que as pessoas entendam quais os princípios de um ventilador. Não é um equipamento qualquer, né? O ventilador, ele tem uma vazão, ele tem uma pressão, ele tem um nível de ruído, ele tem uma velocidade de descarga, uma velocidade de aspiração, ele precisa de manutenção, ele precisa de limpeza, né? Então, assim, muitas vezes a gente percebe que é um equipamento, imagina, por exemplo, um aquecedor, que é um plug and play, né? Você pega ali, põe na tomada, Sim. liga, ele... Enfim, você não tem preocupações tanto com o espaçamento, por exemplo, né? Eu imagino. O ventilador, ele tem uma distância máxima até onde ele pode descarregar o ar, né? A quantidade de curvas na tubulação, o material da tubulação, isso interfere na eficiência de um ventilador. Então, existe uma prática de varejo, por exemplo, de fornecer os ventiladores baseados somente no volume do banheiro. Então, um banheiro, ou na área, né? Um banheiro até 10 metros quadrados utiliza um ventilador de 100 milímetros. Um banheiro até 15 metros quadrados utiliza um ventilador de 150 milímetros, né? Mas não leva-se em consideração a distância que esse ventilador precisa descarregar esse ar. Então, essa é a principal dificuldade que a gente tem para fornecer o equipamento adequado, né? Então, muitas vezes, na maior parte das vezes, primeiro a gente precisa ensinar o cliente a comprar, a saber o que ele precisa de fato, para depois, de fato, bom, então eu tenho essa é outra opção, preços e tudo mais. Então, a gente vê que falta um pouco, primeiro, de conceituar, né? Colocar os pingos nos is para depois a gente conseguir descobrir qual que é o primeiro ventilador, o melhor ventilador, nesse sentido. E isso se expande, se existe esse tipo de problema no exaustor de banheiro, é claro que numa aplicação maior, né, uma aplicação industrial na construção civil, por exemplo, pressurização de escadas ou extração de fumaça, os erros permanecem, né? Então, são nesse sentido. E aí, voltando agora para a pergunta que você fez por último, né, dos arquitetos. Existe, quando você fala de qualidade do ar interno ou qualidade do ambiente interno, todas as disciplinas que trabalham com construção civil precisam se comunicar. Não adianta, né? Você vai para a ASHRAE, e a ASHRAE já fala em questões até de descarbonização, o quanto de carbono é emitido para ser construído um prédio, o quanto de carbono é emitido, o quanto de carbono é emitido para fazer uma reforma em um prédio, de que forma esses elementos que são removidos, eles são descartados, né? Então, assim, primeiramente, não é uma coisa simples, não é um problema único, não é um problema pontual. É todo um contexto que precisa ser pensado, né, de forma que você tenha qualidade ambiental e você tenha uma construção sustentável. Quando você fala de qualidade do ar interno, que faz parte, por sua vez, do ambiente interno, essas disciplinas precisam se conversar ainda mais. Porque a gente percebe, por exemplo, né, em prédios de alto padrão, prédios de elevada altitude, que você tem os ambientes são pensados, né, em películas de vidro, são pensados em fachadas mais bonitas, mas não é pensado de que forma a ventilação vai interagir com aquele prédio, né? Então, você vai ter ventilação natural dentro desse prédio? Essa é a primeira pergunta. O prédio foi preparado para isso? Então, a ventilação natural, ela vai acontecer da forma correta? Isso significa, por exemplo, adianta você ter um caso de banheiro, como a gente estava comentando. Existe uma certa lógica de mercado, um certo padrão, que se você tem uma janela, você não põe um exaustor de banheiro. Isso costuma ser básico. Mas se você abre a janela do banheiro e você abre a porta de casa, o ar ele entra em qual sentido? Ele vem de fora para dentro, vai de dentro para fora. Acaba sendo um pouco aleatório. Você não tem tanto controle. Se você está no edifício de elevada altitude, muito provavelmente, na maior parte das vezes, vai vir de fora para dentro. Então, você não está fazendo uma exaustão de banheiro, você está fazendo uma pressurização de banheiro e pressurizando para dentro de casa. Então, você acaba compartilhando com os ambientes internos todo aquele odor, aquele cheiro, aquela quantidade de umidade. Então, e isso tem muito a ver com a arquitetura nesse sentido. Em que fachada é posicionada essa captação de ar do banheiro, ou essa janela, ou esse brise, né? Então, esse é um exemplo simples. Se você tem, por exemplo, eu pensei então em fazer uma ventilação cruzada, certinha, bonitinha, entradas e saídas. Mas a entrada do ar é pela cozinha, ou pela região da sacada onde fica uma churrasqueira. Então, você tem, da mesma forma, uma captação de ar
e você está trazendo um ar contaminado, né? Contaminado. De casa. Ele até tem uma função diluidora, mas ao mesmo tempo ele está trazendo contaminantes, né? Ou seja, então na verdade tu vai estar até talvez evitando umidade, uma ventilação um pouco mais, mas está trazendo contaminantes, que aliás é um dos temas que a gente pode até conversar. E até, Carlos, tu comentando sobre a parte técnica, né? Pô, o conhecimento das curvas, as necessidades de conhecimentos técnicos do processo, me faz lembrar, não uma vez, mas mais de 2 vezes, situações em que o cálculo da vazão de ar, por exemplo, para climatização, para conforto, algumas pessoas me perguntavam isso e já vinham aplicando há muito tempo, que é só multiplicar a vazão necessária por pessoa por 27 metros por hora e acabou, né? E isso eu já vi sendo aplicado, né? Então as pessoas acabam deixando de considerar o calor sensível, acabam deixando, ou a carga térmica, por assim dizer, deixam de considerar os diferenciais de temperatura, de insuflamento e a necessidade que existe no ambiente, né? E aí me fez relembrar isso, porque e aí vem o conceito do ventilador, o conceito de um circulador, né? Então as pessoas também, acho que é bacana entender as diferenças técnicas existentes entre o que é um ventilador, de fato, e o que é um circulador, né? E isso eu coloco muito em sala de aula também, né? Olha, pessoal, o ventilador, a ventilação, inclusive se botar ventilação lá no Google, né, vai ter um pessoal com ventilação, que é oxigenação. Isso, ventilação pneumática. Aqui chama de ventilação mecânica, né? Isso, exato. Então, aquele aparelho que a gente coloca no meio da sala é um circulador, porque ele está circulando, né? E o ventilador ele tem que ter a capacidade também de trazer o ar, né? De injetar oxigênio, né? E aí a SICFlux certamente vem, aí por isso me veio essa lembrança, né, do como é importante a gente conhecer tecnicamente as estruturas e conhecer tecnicamente, dar nome às coisas corretamente, porque justamente vem uma questão de banheiros, escada pressurizadas, o conceito ou a necessidade da renovação de ar em um momento, e aí a gente pode categorizar se ele é ainda pandêmico, se ele é pós-pandêmico, cargas virais, né? Então, hoje a gente tem a 13589, que em 2018 virou lei, né? Então virou a lei, né? Do dia 4 de janeiro lá, a lei, né? do PMOC e as necessidades de norma. E aí, Carlos, baseado nisso, né, Inês, baseado nessas informações ou nas necessidades de informação, como é que a SICFlux ela pode estar auxiliando, portanto, aí vem a resposta, né? Como é que a SICFlux pode estar auxiliando tecnicamente com essas informações de compreensão de curva, compreensão, olha, isso aqui é uma ventilação cruzada, isso aqui pode te atender ou não, porque está situado em uma região urbana, uma região rural, uma região... Como é que a SICFlux, dentro do seu corpo técnico, pode atender a necessidade, que por mais que sejam profissionais os nossos clientes, como é que ele pode ser atendido para saber exatamente o produto que tem que ser colocado no seu ambiente? É via projetista? Ele pode ter uma consulta com a SICFlux? Como é que é essa interação? Deixa que eu fazer um comentário. Isso é muito importante, esse tipo de questionamento, que, primeiro, nós somos fabricantes. Nosso papel é produzir e ofertar o melhor produto, a melhor solução para cada projeto. Então, vem a figura muito importante do projetista. Nós damos um assessoramento, uma orientação para que o cliente, o projetista, o arquiteto, o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, possam ter conhecimento básico dos nossos produtos, das nossas curvas. Todas as curvas que nós apresentamos em nossos catálogos e no nosso site são curvas referendadas pela Universidade de Santa Catarina, tá? Então, todos os produtos são testados, além dos nossos laboratórios próprios, tá? Nós também temos todos os nossos laudos referendados pela Universidade de Santa Catarina. E podemos orientar, tá? E até mesmo direcionar para determinados cursos, né? SMACNA, Abrava, Asbrave e vários outros cursos no mercado para um aprofundamento maior sobre a situação. Mas nós damos a linha mestre, um caminhamento básico para quem vem nos consultar, sendo que nós não fornecemos projetos, porque não é o nosso papel. Então, isso é muito importante deixar isso bem claro. E quando demandado o projeto, direcionamos às sociedades, associações de classe,
que tem seus projetistas referendados com todo o cuidado e os critérios que cada associação tem, tá? Mas dentro do nosso próprio site, o consumidor final consegue ter ideia de vazão, pressão, coisas básicas para que ele entenda aquilo que ele está comprando. E, ao mesmo tempo, também no nosso site tem o nosso blog, que tem vários pontos falando lá sobre algumas matérias, sobre a questão de qualidade do ar, sobre ventilação, sobre poluição. Então, que ele possa ter orientação. E estamos sempre à disposição de direcionar as suas perguntas para algum dos nossos consultores, né? Nós temos consultores pelo Brasil todo, especializados não só em pequenas instalações, mas também em instalações de grande porte e de forma orientativa. Projeto, aí nós encaminhamos para associações, para que cada cliente possa escolher de forma, dentro de seus critérios, a escolha do melhor profissional para a sua situação. E eu percebi também, aliás, a SICFlux tem uma excelente literatura em forma de catálogo, né? E tive a oportunidade de manusear e perceber a qualidade técnica, ou seja, então isso corrobora, né, Inês? Porque, então, portanto, os projetistas, então aqui a gente fala da importância do papel do projeto, de um projeto qualificado, um projeto vinculado ao profissional competente, à área do projeto, que envolva, portanto, a ventilação, que envolva a escada pressurizada, que envolva a renovação do ar. Então, e aqui eu pergunto também, agora falando mais da parte técnica também, que é conteudista, no ponto de vista daquilo que a gente se propõe aqui para comentar, que é a questão da pandemia, as cargas virais e o que isso gerou internamente. Certamente, a SICFlux já tem 30 anos, né, Inês? Então, assim, ela já vem trazendo soluções que envolvam a qualidade do ar. Né? A diluição de cargas poluentes, cargas virais, aerodispersóides, ou seja, já trazendo soluções já para o mercado, portanto, nessa área importante, cuja lei, né, ela foi se tornar lá em 2018. Né? Eu brinco com meus alunos que foi no dia 4 de janeiro, porque é meu aniversário. Né? Eu jamais saberia a data de uma lei. Né? Então, pessoal, então aqui a lei do dia 4 de janeiro de 2018, assinada então pelo presidente tal, porque é meu aniversário, nunca mais esqueci, e é da nossa área. Né? Então, muitos anos depois, veio surgir uma lei, embora, claro, as diretrizes de renovação de ar já existiam. Né? Nós temos uma norma de 2008, né? a 16401, que já vem, a Ashley antes disso já trazia, portanto, informações nessa área, mas aí veio essa questão da pandemia e as cargas virais e como é que a SICFlux vê essa questão de renovação do ar? A gente fala de ventilação, a gente fala de escada, a gente fala de uma série de elementos que envolvam a qualidade do ar, né? Que tem tudo a ver com isso, mas como é que a SICFlux, com que olhos foi vista essa questão pandêmica que tem tudo a ver com qualidade do ar? A gente entra em filtragem, a gente vai entrar em UV, a gente vai entrar, claro, em elementos, né, que fazem parte de uma estrutura de insuflamento de ar, mas como é que aí a SICFlux pode estar contribuindo para a questão da renovação do ar, associado com aparelhos domésticos, né, são os split systems, associado ao VRF, como é que a gente poderia associar a solução SICFlux com a qualidade do ar e o ar que nós temos hoje à disposição de ar-condicionado? Perfeito. Eu vou passar um breve histórico da nossa passagem da exaustão para banheiro para sistemas de filtragem. Tá? Então, de mais ou menos a questão de 12 anos atrás, a SICFlux lançou o primeiro equipamento voltado para filtragem, que era equipamento voltado para pequenas instalações, porque nós identificamos um nicho de mercado onde as demandas de pequenas instalações praticamente não existia a utilização de sistema de renovação de ar. Porque no Brasil nós tivemos aí uma migração de grandes sistemas de ar-condicionado, que tinham sistemas de duto e que tinham toda a sua estruturação voltada para a questão da qualidade do ar, que com o advento do split system, né, ele na década de 90 se disseminou no Brasil todo e hoje ele é democrático.
Então, você tem, para todas as camadas da população, você encontra um split. Mas foi abolido a questão da qualidade do ar. Então, com isso, nós identificamos essa grande demanda. Então, primeiro, nas escolas, consultórios médicos, escritórios de modo geral, e combinando nas pequenas instalações, como a gente fala no mercado, de 1 para 1, né, no pequeno split. E que a SICFlux começou com a linha Fillbox, que eram as caixas de filtragem combinadas com os ventiladores, com filtros G4 e M5, depois G4 e F8, teve algumas aplicações com filtro de carvão ativado, para aquelas pequenas instalações dentro de um escritório, por exemplo, onde vai se fazer um aquecimento de uma refeição, no uso de uma pipoca, ou uma casa que tem aí um espaço gourmet, então está ali envolvendo odores, gorduras e tudo mais, e cheiros, que precisa também ser retirado daquele ambiente. Então, fomos evoluindo e, um pouco antes da pandemia, lançamos o Split Vent, que era o equipamento para utilização em pequenos ambientes, pequenos escritórios, um quarto de bebê, onde você pensa em conforto térmico, mas muitas vezes deixa de pensar na questão da qualidade do ar, na renovação do ar, eliminação de fungos, de umidade e tudo mais. Então, isso tudo aconteceu antes da pandemia, tá? Então, nós estávamos, digamos assim, preparados para um boom de mercado, mas nos surpreendeu, como todo mundo, né, a questão da pandemia. E nós tivemos um crescimento brutal durante esse período da pandemia para poder atender ao mercado, que é um mercado que não estava minimamente planejado para receber sistemas de renovação de ar. Então, a arquitetura foi muito desafiada para poder inserir nos seus projetos pontos de captação de ar, que até hoje os profissionais de arquitetura estão se batendo aí para buscar essas soluções, e prédios que estão em construção. Então, hoje, a SICFlux tem, desde a pequena solução para a renovação de ar, lá para os seus 80 metros cúbicos de volume de ar dentro do ambiente, podemos até 54 metros cúbicos, se fosse 1 para 1, tá? Como para demandas aí de 2, 3 mil metros cúbicos de ar filtrado. Ainda não temos grandes equipamentos, como ultras e tudo mais, mas já temos soluções, principalmente para soluções comerciais, de médio e grande porte, já temos condições de atender. Tá ok? Eu digo assim, tava falando, Inês, eu estava lembrando também de situações aí dos últimos anos, quando a gente fala de renovação de ar e a despreocupação até então, porque hoje nós estamos ativamente, né, eu coloco a SICFlux já também nessa situação que está, e eu também, que além de colegas da área, né, e associações, nós estamos aí envolvidos no plano nacional, né, na qualidade do ar. Ou seja, já está existindo, embora já existisse a preocupação, nós estamos atualmente em gestão desse planejamento que inclui a qualidade do ar. E aí inclui, obviamente, as renovações, as necessidades de filtragem, né? E o split, né? E aqui, por que a gente fala sobre o split, né? O split, ele era aí vieram os anos 90, nos Estados Unidos já tinha essa demanda do split, né? O separado, né? Split, né? O separado, tirar o ACJ, ou janela, e colocar, então, com um furo, não, a gente faz uma separação das unidades evaporador e condensador. Então, até então, ele era um artigo de luxo, né? O split era um artigo de luxo. O próprio ar-condicionado, né? Não sei se vocês lembram, né? O ACJ, ele era um artigo de luxo, né? Inclusive, ele vinha com um amadeirado. Né? Eu lembro, quando era pequenininho, eu tinha um amadeirado no ar-condicionado de janela. Era uma madeira mesmo, era um detalhe. Era um detalhe de um split ali, barulhento, dos seus 7.000 BTU hora, lambendo os beiços ainda, né? Então o negócio era caro, né? Nos anos 2000 para cá, eu diria 2010 para cá, começou a se tornar uma necessidade, né? Haja vista
enfim, o calor, as pessoas estão sentindo que está A havendo própria uma mudança climática. mudança né? climática e assim por diante. E aí entra, pontuo novamente, né, Carlos, a questão da renovação do ar, né, que é e aí nós já estamos numa janela de aplicação da lei, das normas, né, e aí que a gente fala com o público e da importância que é nós estarmos planejando, projetando estruturas que necessitem, e aqui eu digo que, com exceção aí das residências, que é por conta do morador, do imóvel, enfim, o restante todo necessita, portanto, do ar-condicionado e da renovação do ar. E aí acho que entra a SICFlux com a sua expertise e realidade nacional, haja vista as leis, as normas, de colocar um sistema de renovação, né? Então, a SICFlux pode atender esse público com o seu desde de uma vazão pequena até grandes vazões que necessitem renovações importantes. E aqui a gente vai colocar na nossa edição depois ali o acesso à SICFlux, como encontrar vocês, para que a gente possa estar colocando à disposição também para o público esse profissional técnico que pode auxiliar o projetista nas necessidades. Bom, aqui fica então, se vocês quiserem conversar com onde vocês podem ser encontrados, né, vai ficar à disposição aqui agora, Carlos, Inês, onde que vocês podem ser encontrados para que nos estados onde vocês estão, como é que a gente pode entrar em contato com a SICFlux, o arquiteto, o projetista, o engenheiro que queira entrar em contato com vocês, como é que a gente pode, como é que vocês estão à disposição? Pode acessar o nosso site, sicflux.com.br. O site, inclusive, foi todo reformulado há pouco tempo, então está todo estilizado, todo mais fácil, mais acessível. Procurem lá onde nos encontrar. Em cada estado vai ter os representantes direcionados para consultores direcionados para a construção civil, consultores direcionados para o cliente final, consultores direcionados para a industrial. Então lá você vai ter todas as indicações. E nos sigam nos Instagrams da vida, né, no LinkedIn. Comente aqui, redes sociais, então tá, né? Isso. SICFlux Profissional ou SICFlux Consumidor, o nosso Instagram. E a gente com certeza vai ficar à disposição para atendê-los da melhor forma. Maravilha, a gente vai colocar também na nossa edição, no nosso canal aqui, vai estar à disposição como acessar a SICFlux. E aqui agradeço os meus amigos, porque são amigos mesmos, queridos, da nossa área do setor de refrigeração e ar-condicionado. E eu digo assim porque a gente está frequentemente se encontrando, porque a SICFlux está realmente nas associações, está nos congressos, feiras. Então, realmente a gente pode encontrar a SICFlux em diversas situações da área, não só do ar-condicionado, mas na área da manipulação do ar, na área da construção civil. Então, a SICFlux vai estar à disposição. Então, mais uma vez, obrigado, Carlos, obrigado, Inês. Nós é que agradecemos. É um prazer, então, vocês estarem aqui no segundo episódio do HVAC Talks. Obrigado e até a próxima.